gorda! Muito bem, estamos começando mais um Papo Livre. Hoje nós vamos discutir o assunto da bolha imobiliária no Brasil, que apesar do governo dizer que não existe, ela existe e está a ponto de estourar, né? Eu sou o Ronaldo Estevam, artista multimídia, e aqui ao meu lado temos o Diego Parma, também artista multimídia e jornalista. Hoje basicamente não temos um entrevistado, porque o entrevistado seria eu. Porque isso daí é um assunto que eu venho há muito tempo tendo conhecimento dele, e inclusive tenho lutado muito para que essa situação mude, mas em vão, né? Quem sou eu? Né? E aí, Diego? É um assunto importante de debater, sempre foi importante, mas agora está em voga, né? Está mais em voga com tudo que está acontecendo. E realmente você é um cara que está por dentro do assunto mesmo. Então, bom, então eu vou começar a falar então. Manda bala. Posso começar a falar? Se tiver pergunta, você vai perguntando aí. Faça o papel do povo. Vamos embora. Vamos ver. Eu não estou muito... Eu não estou muito nesse patamar, né? Diante dos comentários que vêm me atingindo aí, mas vamos lá. Não entendi não, fique à vontade. Muito bem, gente. O negócio é o seguinte, a polêmica toda está girando, já começou muito essa semana, inclusive ontem foi aprovado o aumento absurdo do IPTU na capital paulista. Esse aumento que a princípio dizem que é de 20% no máximo para imóveis residenciais e 35% para imóveis comerciais, que na verdade não é bem isso, ao longo dos anos vai ser mais de 120% de aumento. Tudo isso porque o nosso caríssimo prefeito, queridíssimo, quer acompanhar o aumento do valor de mercado dos imóveis. O problema é o seguinte, existe uma incompatibilidade nisso. Por quê? Esse aumento do valor dos imóveis, ele é um aumento artificial. Ele foi criado pela especulação imobiliária, né? Ou seja, a renda da população não acompanhou esse aumento, de forma alguma, né? A renda da população perde para a inflação oficial, né? Imagine para os imóveis que nos últimos 3 anos aumentaram quase 150%, né? Nem a inflação e nem o aumento da renda da população chegou perto disso. Então é completamente absurdo isso que o prefeito quer, de fazer com que as pessoas que não têm nada a ver com isso, que não estão lucrando com isso, com essa ciranda toda, né, pague esse preço para que ele possa continuar subsidiando as empresas de transporte público, que segundo ele é a principal razão, né? Por causa dos 20 centavos que ele tirou do ônibus, ele agora vai onerar toda a população dessa maneira absurda, né? Muito bem. Diego, se quiser perguntar alguma coisa... Não, a primeira pergunta, na verdade, assim, você pensa que valeu a pena essa redução dos 20 centavos aí que o povo saiu às ruas? Não, eu acho que do meu ponto de vista, a princípio, nós até fizemos um programa aqui e falando disso, que isso foi uma conquista, uma vitória do protesto das pessoas e tudo mais, mas ao meu ver, não foi, né? Fomos mais uma vez enganados, mais uma vez iludidos, assim como fomos iludidos com o impeachment de Fernando Collor, achamos que tinha acabado a corrupção no Brasil depois daquilo. Aí depois tivemos o escândalo do Mensalão, que colocou Fernando Collor como um trombadinha, né? Enfim, e agora acontece a mesma coisa, ou seja, a população vai lá, se manifesta, se revolta por causa dos 20 centavos, tira os 20 centavos, mas coloca quantos bilhões em cima depois? Então. Entendeu? Pra gente pagar a conta do mesmo jeito. Então que vitória é essa? Vitória alguma. Aí o pessoal com certeza fala que não era pelos 20 centavos, né? Como foi falado tantas vezes, né? Na verdade, o estopim inicial foi sim os 20 centavos. Então, e a conta tá vindo agora, né? E aí agora fica assim, 90% das pessoas contra o aumento do IPTU, mas sim, essas 90% das pessoas eram também a favor que se abaixasse aqueles 20 centavos. Exatamente. Né? Então você não entende mais qual que é o critério que as pessoas adoptam, porque a gente sabia, e as pessoas que estavam lá protestando, que isso de alguma forma ia cair pra gente. Né? E desde aquele início a gente já comentava aqui que ia subir o IPTU, a gente lembra que ele falou umas manifestações aqui, sim, e realmente a conta está vindo agora. E isso porque justamente o prefeito não tem coragem
de enfrentar o interesse empresarial. E a questão da bolha imobiliária é a mesma coisa. No próximo bloco a gente discute isso então. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre, hoje discutindo a questão da bolha imobiliária no Brasil. Então, como eu havia dito anteriormente, o que acontece? As campanhas políticas, né, todo mundo aqui sabe, elas são financiadas por empresas, né? As empresas de ônibus, as construtoras, enfim. Então todo político tem rabo preso com esses setores, né? O governo federal vai além, né, disso, porque o governo federal, o que acontece? Quer se manter no poder a qualquer preço, a qualquer custo, e para isso faz qualquer negócio, né? Compra votos de deputados, compra votos da população, né? De que forma comprar votos da população? Com bolsas, com isso, com aquilo, né? E a maior forma do governo federal também se manter no poder, qual que é? É manter o consumo e manter a ilusão nas pessoas de que o nosso país é um país rico, é um país próspero, é um país em que todo mundo agora virou classe média, né? Quando na verdade isso é uma mentira, né? Então o que acontece? Por que o governo quer manter o consumo? Porque isso movimenta a economia e dá uma falsa impressão de que nós não temos crise, né? A crise que se iniciou nos Estados Unidos, a crise mundial de 2008, ela não teve reflexos aqui no Brasil muito fortes por conta da concessão absurda de crédito ao consumidor para que o consumidor continuasse consumindo. E isso, o mercado interno manteve o país fora da crise. Isso foi um artifício criado de forma talvez hábil pela equipe econômica do governo Lula na ocasião e agora mantido pelo governo Dilma, mas é uma medida paliativa, ela não tem alicerce, né? Então isso não se sustenta, isso aí vai chegar uma hora que vai romper, e quando romper, a crise vai afetar todas as pessoas. Sim. Né? Então, vamos entender da seguinte forma, o governo quer que a indústria da construção civil se mantenha, permaneça. Por quê? Porque ela gera empregos, e o governo não quer desemprego. Né? Porque o desemprego é péssimo para votos, ninguém vota em governo que tem desemprego. Né? Então, assim, eles tentam dessa maneira manter viva a construção civil. Por essa razão, para se manter no poder, e pela razão também de que as construtoras é que financiam os nossos caríssimos e queridíssimos políticos. Muito bem. O que acontece? A partir do momento, como é que o governo faz isso? Concede crédito. Quando o governo concede crédito, ele inflaciona todo o mercado, né? Então, assim, em 2006 você conseguia comprar uma casa em torno aí de 80 a 100 mil reais. Isso era o preço durante muito tempo, até antes do Fernando Henrique. Esse era o valor. Então você sabia mais ou menos quanto custava um imóvel, você conseguia se programar e tudo mais. Muito bem, a partir do segundo mandato do Lula, ele ampliou o crédito, porque o crédito era de no máximo 80 mil reais. Ou seja, se o banco, a Caixa Econômica te dá no máximo 80 mil reais, você tendo uns 20 mil de entrada, então o imóvel não podia custar mais do que 100 mil. Né? Porque ele tinha que estar ali dentro do poder aquisitivo da população. Então o cara tinha 20 mil de entrada, financiava 80 mil reais. Muito bem, um financiamento de 80 mil reais, você ia pagar aí em torno de uma prestação de uns 800, 900 reais mais ou menos por mês. Era um valor pagável, porque para isso você precisaria ter uma renda de mais ou menos 2.700 reais por mês. Não é qualquer peão que ganha isso, mas era possível. Né? Muito bem. A partir do segundo mandato do Lula, ele elevou isso para 130. Aí não havia mais nenhuma casa por 100 mil. Era tudo 150, no mínimo. Né?
Veja bem, estou falando de valores mínimos, tá? Os valores máximos sempre existiram. Né? Então, assim, já elevou, né? Elevou o valor. Muito bem, mas ainda estava num patamar plausível. Bom, recentemente, Dona Dilma, cedendo pressões do mercado, que não estava vendendo, porque os preços estavam absurdos, elevou este valor de crédito para 750 mil reais. Né? Porque as casas estão sendo vendidas hoje a esse valor, de 700, 750 mil reais. Ou seja, era 100, 150, hoje é 750. Né? É um absurdo o ponto que a gente chegou de 2006 para cá. Então, assim, o que ocorre? Ela cede a pressão do mercado, concedendo crédito para que o mercado não recue. Né? Porque o que acontece? Se ficasse aí um ano sem vender, os caras iam começar a baixar o preço. Né? Mas ela não quer isso. Né? Ela cede a pressão para manter o quê? Essa indústria viva, para que gere aí empregos que são subempregos, na verdade, que os caras ganham um pouco mais do que um salário mínimo, né? E com isso prejudica toda a população, e agora nós estamos pagando um IPTU alto por conta de uma política equivocada do próprio governo, do partido, do prefeito, né? Pagando a conta dessa política econômica equivocada da presidente Dilma. Sim. E esse consumismo que eles tanto incitaram, desde o governo Lula, que eu falo que a partir do segundo mandato que degringolou de vez, e a Dilma, que ela deveria ter feito, então, quando assumiu? Ter brecado um pouco esse consumismo. Sim. E ela incentivou mais o consumismo, o que você falou. Então, em vez de ela arrumar mecanismos, por exemplo, na questão dos imóveis, de baixar o valor dos imóveis, ela arrumou mecanismos de... Para elevar esse valor. Pois é. Ela cedeu crédito, né? E a gente sabe que isso caminha a uma bolha imobiliária. Uma bolha imobiliária. No próximo bloco, vamos falar disso. Voltamos com o Papo Livre falando aqui da bolha imobiliária brasileira. Então diga, Diego, você ia me fazer uma pergunta. A questão que a gente estava comentando agora, que isso faz com que a gente caminhe para uma bolha imobiliária e vai estourar isso a qualquer momento, a gente sabe disso. A não ser que se reverta isso de alguma forma. Isso não vai acontecer enquanto o PT estiver no poder. Agora, que nem você está falando do desemprego e tudo mais, se você pegar alguns países aí que estão vivendo a crise, eles, a partir do momento que explodiu essa bolha imobiliária, o desemprego aumentou absurdamente. Né? Então isso pode acontecer aqui a qualquer momento também. O economista que ganhou o Nobel de Economia agora recentemente, o Schiller, ele inclusive previu isso, né? Nos Estados Unidos, e agora está prevendo aqui também. Né? Não sou eu que estou falando. Ele veio ao Brasil para dizer isso, que isso ia acontecer no Brasil, porque nada justifica um aumento de quase 150% no valor dos imóveis em 3 anos. Né? Então, é bolha já. É um risco real. Eu não diria que é um risco, eu diria que é uma certeza. Que é uma certeza. Né? É uma certeza, e isso realmente vai acarretar problemas para toda a economia, porque o que acontece? A partir do momento, hoje já há uma distância enorme entre o poder aquisitivo da população e os imóveis. O que mantém os imóveis e o que levou os imóveis a custar tão caro assim? Né? Porque hoje o cara, para ter uma casa, ele precisa ser milionário. Né? Então, assim, o que fez isso acontecer? O que está mantendo isso? Então, em primeiro lugar, o cara que já tem uma casa. Né? Então, o cara que de repente comprou um apartamento lá por 80 mil em 2006, comprou financiado e tudo mais, e está até hoje pagando, né? E ele hoje quer se mudar para um imóvel um pouco melhor, né? Ele vai pagar 400 mil num outro apartamento. Mas o dele está valendo 300. Você está entendendo? Então ele vende o dele, quita a dívida dele, que é irrisória, perto dos 300 mil, né? E financia 100. Né? Esse 100 é pagável. Né? Ele vai ter que comprovar uma renda aí de no máximo 3 mil reais. Né? Mais uma vez dizendo, 3 mil reais é salário de rico no Brasil. Tá? Então, assim, esse cara mantém esse mercado. Né?
Quem mantém esse mercado também? O especulador imobiliário. Qual é a do especulador? É aquele cara que ele já tem a casa dele, o cara está sossegado e tal. Mas ele tem muita grana sobrando. Então tem um lançamento lá de apartamentos. Ele vai lá, ele compra, uns compram os mais poderosos compram 24 apartamentos, 30 apartamentos, às vezes compram o prédio inteiro. E o que ele faz? Ele vai pagando as prestações durante a obra, que é um baratinho lá, R$700 por mês, por aí. Paga as intermediárias também, que não é nada muito absurdo, né? Quando chega o financiamento, que ele recebe as chaves, ele põe o imóvel para vender pelo dobro do preço. Isso aconteceu aqui no Bonfilhole, né? Tinha os apartamentos sendo vendidos a 400 mil na planta. Hoje os especuladores que compraram estão vendendo a 800 mil. Né? Agora que ele está aí com as chaves para ser entregue. Ou seja, é o dobro do valor do que foi negociado a princípio. Né? Aí o cara põe para vender, ele não tem pressa, porque ele não precisa daquilo. Né? Mas ele tem que pagar o financiamento. Né? Não, mas aí o que ele faz? Enquanto ele não vende, ele aluga. Aí ele aluga por um preço equivalente à prestação que ele está pagando, mais ou menos. Né? Isso até um tempo atrás até que dava, agora já está um pouco mais complicado, porque o aluguel, apesar de estar hiperinflacionado em São Paulo, isso aí é uma outra questão que nós vamos falar daqui a pouco também, a questão dos aluguéis, mas o aluguel não está conseguindo acompanhar essa alta, porque são duas coisas incompatíveis, né? Ou seja, a renda que a pessoa tem não é compatível com o valor dos aluguéis. Então, assim, esses especuladores, eles estão mantendo esse negócio e eles são os principais agentes dessa inflação. Né? Ou seja, então esse pequeno grupo de pessoas que representa 1% da população está prejudicando toda uma população, né? E o governo está bancando isso. E quem é o governo? Somos nós mesmos. Né? Ou seja, o Tesouro, a Caixa Econômica Federal, enfim, o FGTS, tudo isso está bancando essa ciranda, tem nego ficando trilionário da noite por dia por causa dessa palhaçada aí. Né? E não é gente pobre não. Tá? Não é o Minha Casa Minha Vida, é uma mentira. Minha Casa Minha Vida não existe. Né? Vieram falando daquele papo, não, porque a casa vai custar 50 mil reais. Me diga uma casa que custa 50 mil reais. Eu vou lá e compro agora. Tá? Não existe. Você entende? Então assim, é tudo. Hoje o Minha Casa Minha Vida em São Paulo é 180 mil reais. Pô, 180 mil reais, gente, é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Sabe? E isso é considerado imóvel popular. Você sabe onde é que estão os imóveis de 180 mil reais? Estão na periferia, estão na beira do Rodoanel, estão do lado do esgoto. Você está entendendo? Então, a quem favorece isso? Né? Aí o governo, não, mas o governo dá subsídio, dá 23 mil de subsídio. Esses 23 mil vai para o bolso da construtora, meu amigo, e que se lasque, porque você está pagando muito mais do que aquele apartamento vale. Então assim, o governo está dando dinheiro para essa raça aí, para essa turma aí que é um bando de gente desonesta, né, que está faturando com essa ciranda toda. Compreende? Então, e a questão do governo que alimenta isso, não adianta fugir. Por melhor que o cara tenha afinco com o Partido dos Trabalhadores, a grande responsabilidade de tudo que está acontecendo nessa questão é deles. Certo? Porque essa questão da alta dos imóveis só começou a partir dessa liberação exorbitante de crédito. Sim, do segundo mandato do Lula em diante e tudo mais. Então, não adianta fugir dessa realidade, cara. O Partido dos Trabalhadores ficou provado por mais de uma vez que ele não governa para os pobres. Uhum. Ele governa para os ricos, ele governa para as empresas, ele governa para os bancos, porque o crédito ele beneficia aos bancos, né, às construtoras. Então, é mais ou menos o seguinte, todo mundo vai dizer assim, vocês estão falando mal do PT, vocês estão de perseguição com o PT, né? O petista fala isso. Não, gente, veja bem, nós não estamos, se fosse outro partido que estivesse no poder e estivesse fazendo a mesma coisa, a gente estaria aqui criticando esse partido. Tá? Então que fique bem claro. Né? Aqui ninguém tem rixa com o PT, não gosto do PT, sabe? Não, veja bem, tá? O meu primo é do PT, meu primo é do PT, certo? Tá lá, ocupa um cargo público, enfim, numa cidade. Um dia eu disse isso pra ele falou assim, pô, você tá muito anti-PT. Eu falei, não, cara, eu não sou anti-PT,
né? Eu sou contra essa política econômica, essa forma como eles estão conduzindo o país. Se fosse diferente, eu estaria dando apoio, como já dei, como já votei no PT, como tive uma irmã que também era do PT, certo? Então acho que fique bem claro isso. Se eu faço críticas ao PT, é porque eu conheço o PT. Sim. Ok? No próximo bloco, vamos continuar falando disso. Voltamos com o Papo Livre, hoje falando da bolha imobiliária no Brasil. Muito bem, então a gente tinha encerrado aqui falando dessa situação. Por que a gente faz uma crítica ao governo federal e não ao governo estadual desse ou daquele estado, né? Porque a Caixa Econômica é federal, né? Então assim, essa política de concessão de crédito vem daí, vem do governo federal. Então não tem como, gente, me desculpe as pessoas defensoras da política do governo Dilma, o Lula, essa é a realidade, tá? Então, e veja bem, estamos aqui fazendo uma crítica à condução econômica do país em relação a isso. E veja bem, é nitidamente uma forma de conduzir a economia visando a próxima eleição. Esse é o problema também, né? Ninguém está querendo o benefício da população, né? Estão pouco se lixando com a população. A verdade é essa, né? E aí entra a questão voltamos à questão do IPTU em São Paulo, né? O prefeito diz, não, vamos onerar as pessoas que têm muito dinheiro, então vamos cobrar mais alto o valor de quem está próximo do centro, e quem está nas periferias mais longe do centro vai pagar menos. Muito bem, o Brás e a Cracolândia está pertíssimo do centro, vão pagar extremamente caro, enquanto o Morumbi vai pagar mais barato. Então, pô, é falta de inteligência ou é o quê, cara? Na verdade, essa questão que o pessoal fala aí que o rico tem que pagar mais e tudo mais, tá certo, tem que pagar mais do que quem não tem. Quem tem mais acaba. Mas assim, já é assim. O IPTU é proporcional. Ao tamanho do imóvel. É o tamanho do imóvel. Sim. Já é assim, cara. Não sei se papo de tem que pagar mais, já paga mais. Sim, mas existe uma outra questão que também, fala... que a gente pode dizer assim, não é porque o cara tem um imóvel grande e mora nesse imóvel grande, que significa que ele seja rico, que ele tenha condições, que ele tenha renda. Às vezes o sujeito tem lá um imóvel que recebeu de herança e está desempregado. Ou ele comprou, que nem o caso... Ou comprou há muito tempo atrás, quando não valia nada. Isso. Né? Então assim, o cara não tem culpa da especulação imobiliária ter elevado a casinha dele, que ele pagou 40 mil reais, para 500 mil. A não ser que assim, que ele vendesse a casa por 500 mil, botasse no banco a juros e fosse morar no abrigo da prefeitura. Né? Aí ele teria lucro com isso. Né? Mas não é o caso, às vezes é um único imóvel. Então assim, deveria ser analisado caso a caso. E isso não é para todo mundo. E aí entra na questão do aluguel. Né? Porque o inquilino, é ele que paga o IPTU. Né? Se não de uma forma direta, de uma forma indireta. Né? Eu, por exemplo, eu pago o IPTU declaradamente, tipo, eu tenho um valor de aluguel mais o IPTU. Né? Então sou eu que pago. Agora, tem cara não, que é embutido no aluguel, então o cara já repassa, o aluguel é mais caro porque o IPTU está incluído ali. Então não é o proprietário do imóvel, né? Existem proprietários de vários imóveis, o cara tem 20, 30 imóveis de aluguel aí. Esse cara obviamente não vai ter isenção nenhuma, porque ele tem muitos imóveis. Então o IPTU dele vai ser caro, mas ele está pouco ligando, porque quem paga o IPTU dele é o inquilino. Né? Só que o inquilino é a parte fraca na história. Né? O inquilino é o cara que não tem grana para comprar uma casa própria, porque está um absurdo. Né? O cara não mora de aluguel porque ele quer. Você está entendendo? Então assim, o cara é a parte fraca na história e é ele que paga a conta. Né? Então está tudo errado. Então seria justo que não, vamos analisar o imóvel que está alugado, vamos dar uma redução, porque afinal de contas está alugando, está ocupando um espaço, é menos gente na rua, é menos gente na favela.
E então esse papo de que o IPTU ele vai aumentar somente para aqueles caras que podem pagar, aqueles caras que merecem pagar esse valor, isso é papo furado. Papo furado, sempre foi. Sempre né? foi. Sempre foi papo furado, porque para isso ser justo, você tinha que realmente fazer uma pesquisa, ver qual é a situação de cada imóvel, ver qual é a situação econômica de cada proprietário, né? Então, assim, vamos falar a verdade, gente. Nunca na minha vida vi tanto morador de rua em São Paulo, né? A cada dia que passa, você tem mais ocupações diárias, né? Surgem novas favelas. Nós temos ali as manifestações do movimento sem teto, né? Os caras ficaram acampados ali um tempo na frente da prefeitura, né? Ou seja, o problema é que a população não adere, porque pensa assim, movimento sem teto, um bando de mendigo viciado em crack. Não é, né? São famílias, são pessoas que não têm condições de comprar um imóvel, que não têm condições de pagar aluguel, né? Então, assim, eu sou extremamente solidário ao movimento sem teto, apesar de uma vez as pessoas fizeram umas críticas, não, mas tem líderes nesses movimentos, que são caras que têm dinheiro, então, sim, realmente, já visto o Lula, que foi um líder sindical e tudo mais, hoje é um milionário aí, dono de não sei quantas empresas, não sei como é que ele ganhou esse dinheiro, né? Com salário de sindicalista de presidente do PT ou de presidente do Brasil não foi, né? A fortuna dele é imensa. Então, assim, tudo bem, nesses movimentos sempre tem os oportunistas, mas isso não tira a razão da causa daquelas pessoas que estão ali, né? Então eu acho que isso é uma preocupação não só de quem está morando na rua, é uma preocupação de toda a sociedade, né, de tentar resolver esse problema, porque enquanto a gente aguentar isso tudo calado, né, uma hora vai estourar para todo mundo. Uma hora todos nós poderemos virar sem teto, né? Uma hora todos nós podemos estar aí na favela, né? É o que o aumento do IPTU, que é o assunto que aqui está tratando hoje, faz, né? Ele acaba, de certa forma, empurrando as pessoas para a periferia. Sim, inclusive ontem saiu um resultado de uma pesquisa, né, que fizeram uma pesquisa entre os comerciantes e microempresários de São Paulo, né, 99% é contra o aumento do IPTU e alegaram o seguinte: primeiro, ou eles vão ter que repassar esse valor para o produto, coisa que às vezes não dá, nem no meu caso eu não consigo repassar isso, né, eu já estou no limite, né, do meu preço. Ou os caras vão ter que mudar de cidade, né? Estão pensando nisso. E muitos vão demitir funcionários, né? Fora aquelas que vão fechar mesmo, porque não vai ter jeito. Então, assim, demissão e uma empresa a menos prestando serviço em São Paulo. Então, isso daí, gente, traz benefício para quem? Quando você aumenta o IPTU, principalmente dos comércios, e quando você, por exemplo, aumenta também o combustível, isso tudo, a população inteira paga por isso. Inclusive vamos pagar por isso, né? Eu sei que não tem relação, mas já foi anunciado agora, a Petrobras vai ter gatilhos, né, de poder aumentar o combustível quando ela quiser, sempre. Isso foi uma coisa também que o governo federal fez, né? A Petrobras está em frangalhos, está falida. Responsabilidade de quem? Né? Não vamos dizer. Né? Quem é que é o dono da Petrobras? Sim. Não sou eu. Não sou eu. Então, assim, gente, não tem como isentar de responsabilidade né? Um governo que não sabe administrar as suas estatais. Eu falando assim, eu não tenho nada contra os petistas, cara. Eu tenho contra a forma de governo do Partido dos Trabalhadores. Não é nada pessoal com petista, pelo contrário, eu tenho muito amigo petista. A forma de governo paliativa, ineficiente, sobretudo, deles. Então, assim, se aumenta o preço, por exemplo, do combustível, a gente está falando da Petrobras, aumenta o preço do combustível, por exemplo, as pessoas falam assim, tá certo, quem tem carro tem que pagar mesmo mais.
As pessoas, cara, o que acontece, cara? Só que o pensamento. Só que tudo é transportado por gasolina, por diesel, enfim. Então isso acarreta no valor dos preços, todo mundo paga. O aumento do combustível, a população inteira paga pelo aumento do combustível. O aumento do IPTU, a população inteira paga pelo aumento do IPTU. As pessoas mais pobres são as mais penalizadas no final sempre, porque o rico, gente, o rico tem grana, o rico paga. Né? Aliás, muito do fato do nosso carro ser o mais caro do mundo e dos nossos imóveis serem hoje também os mais caros do mundo, está mais caro viver em São Paulo e Rio e Brasília do que viver em Paris e Nova York. Né? Então eu estou sinceramente pensando em me mudar. Vamos para Paris. Né? Então assim, gente, não dá. Né? Quem é penalizado com isso? São as pessoas mais pobres, porque o brasileiro tem aquela fama de que ele paga caro e se orgulha por isso. Né? Existe essa máxima, né? O brasileiro paga caro e tem orgulho disso. Sabendo disso, todo mundo vai lá e eleva o preço mesmo, né? Porque sabe que quanto mais caro, melhor. Né? Só que a população pobre não tem condições de arcar com esse custo. Né? Então assim, o rico vai lá e paga mesmo, para ele tanto faz. O cara que tem muito, para ele tanto faz. Né? Se estamos aqui hoje reclamando de aumento de IPTU, do aumento da venda dos imóveis, do aumento dos aluguéis, que também foi absurdo, né? Porque os aluguéis tentaram acompanhar essa inflação do valor do imóvel, porque sempre se entendeu que o aluguel, para ser lucrativo, ele tem que ter de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Né? Só que não tem condições, chegou no bico, cara. A gente não tem mais de onde arrancar dinheiro para pagar esses aumentos dos aluguéis. Né? E inclusive o governo, para estimular esse aluguel, né, o governo também foi responsável por esse aumento, não só por causa do aumento do valor de venda, né, criou-se uma nova lei do inquilinato, não sei se as pessoas sabem, que hoje beneficia totalmente o proprietário. Né? Antigamente não, o inquilino era beneficiado. Para você tirar um inquilino do imóvel era um sacrifício. O cara não podia ficar na rua. Né? Hoje não, o proprietário ele pode a qualquer momento pedir o imóvel, o cara tem 15 dias para sair. Né? Isso tornou atrativo para quem tinha imóvel alugar, porque aí o cara pede quanto quer, se o cara não pagar, rua, tem outro cara querendo aí. Né? Então por isso que está acontecendo isso. Cada vez mais nós vamos ter sem teto na cidade, cada vez mais nós vamos ter favelas na cidade, e cada vez mais nós vamos ter o êxodo da população para as periferias, que é onde ainda é possível pagar, mas veja bem, esses aumentos escandalosos estão em toda a grande São Paulo, né? Regiões como Brasilândia, né? Você não encontra casa lá por menos de 300 mil reais. Né? Itaquera, por causa do maldito Itaquerão e essa Copa do Mundo de merda que não serve para nada, elevou os preços lá absurdamente também, Itaquera. Ou seja, então nem na periferia, nem lá no canto da cidade, o cara consegue viver mais. Então a galera está indo para o interior agora, né? ou se mudando de estado, enfim. Isso é muito prejudicial. A gente estava aqui discutindo a questão do transporte público, que é ineficiente, que não dá conta. Ou seja, todo mundo vem da periferia para o centro, porque tem que trabalhar no centro e tal. Enfim, o governo está estimulando e aumentando cada vez mais esses problemas que já são grandes nas grandes cidades. Né? Então para onde vai isso, gente? Né? Na minha opinião é o seguinte, isso só melhora se o PT sair do poder. Sim. Né? Eu penso assim também. Se o PT sair do poder, eu acho que a coisa começa a andar se um partido, né, de oposição entrar. Porque também não adianta sair o PT e entrar... Não, se entrar um comparsa tipo PMDB, né? Porque a gente fala muito do PT, mas veja bem, quem governa o nosso país há muitos anos, desde o tempo do Sarney... É o PMDB. Sim. Inclusive é o maior partido. É o PMDB. Eles não mostram a cara. Eles muitas vezes eles não têm candidato, eles apoiam fulano, ciclano. Mas, por exemplo, no tempo que o PSDB era governo, era o PMDB que apoiava. Né? Entrou o PT, é PMDB que apoia. Ou seja, eles são o grande partido, eles têm lá os grandes bandidos, né, da nossa política, estão ali no PMDB. Né? E quem manda no país é o PMDB. Então, assim, tem que tomar cuidado, né, porque a gente tem aí algumas alternativas, como a Marina Silva, que a princípio agora não vai ser mais candidata, vai ser provavelmente vice do Eduardo Campos,
Então nós temos essa chapa aí, Marina Silva e Eduardo Campos, que se colocam como uma alternativa de oposição. Temos o Aécio Neves, que é o PSDB, que tradicionalmente é oposição ao PT. Mas não adianta nada quando esse governo assumir, você ter uma maioria no Congresso do PMDB e ter que fazer acordo com o PMDB para conseguir governar. Então, gente, fique esperto na hora de votar. Fique esperto na hora de votar, inclusive para cargo municipal, porque você pode ver o aumento de IPTU, que a gente estava conversando agora há pouco, a maioria das pessoas dos vereadores que aprovou o aumento de IPTU é da chapa do... É da base do partido do prefeito, aqui de São Paulo, sim. E enfim, né? Você pegar o pessoal critica pra caramba aí, não, os caras são direitistas do PSDB, não sei o que lá. O PSDB, a maioria ali dos vereadores reprovou o aumento ali. Reprovou o aumento, né? Mas não deu certo, você pode ver, tinha petista, PMDBista ali, tinha até gente do PV, gente até do PROS, cara, com o partido novo aí, aprovou o aumento. Do IPTU. Então fica de olho nesses caras, porque a pessoa vai lá e às vezes vota e não sabe o que os caras fazem. E uma coisa que eu falo é o seguinte, nós temos que tomar bastante cuidado. No próximo bloco eu vou falar, porque a gente tem que fazer um intervalo aqui. Muito bem, estamos aqui com o último bloco do Papo Livre, falando da bolha imobiliária no Brasil. Vamos fazer as nossas considerações finais, né? Diego, sim, quer falar alguma coisa aí? Colocar alguma coisa? O IPTU ele aumenta todo ano, não adianta. Pela inflação. Esse ano aumentou muito mais e eu fiquei um pouco, assim, não tinha certeza se era realmente pela revogação do aumento da passagem, e realmente foi sim. Se a culpa é do prefeito, que não repassou isso para as empresas, se a culpa é das empresas, se a culpa é das pessoas que foram às ruas pedir a revogação dos 20 centavos, não interessa de quem é a culpa, interessa que a população inteira vai pagar por isso, e o que interessa é que, de uma forma geral, essa revogação acabou não sendo boa. Eu sabia que essa revogação ia trazer consequências de impostos para a gente, e eu sabia também que ia ser no IPTU. A gente já sabia disso, a gente falou inclusive isso aqui em um programa, que ia ser do IPTU, a gente já sabia do que ia rolar. Então, não foi um bom negócio isso aí, dessa forma. Muito bem, gente. Então assim, para concluir, né, vai chegar um momento que isso vai estourar, a economia de um certo modo ela vai para a bancarrota mesmo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, isso vai acontecer aqui. Então, o que eu recomendo e peço às pessoas é que tenham um bom senso. Primeiro, na hora de consumir, pensem duas vezes antes de comprar, principalmente de comprar a crédito, porque quando você faz um financiamento em 35 anos, é tempo pra caramba, você não sabe se você vai ter emprego no ano que vem. Então pense muito antes de tomar uma atitude. Se você não precisa daquilo, segura um pouco a onda, né? Não dê corda para esse governo continuar com essa política inflacionária. A inflação está alta, a inflação a gente sabe é muito acima do que os índices oficiais mostram. Para quem vai ao supermercado, você sabe disso. Então, gente, e principalmente quando for votar, se você votar na oposição, no partido de oposição, vote também num deputado desse partido. Não adianta nada você votar num cara do PSB para prefeito e votar num cara do PT para vereador. Né? Ele vai se opor, se eles não forem coligados, né? Porque não existe mais coerência, né, de coligação. Inclusive lá na cidade do meu primo, já que eu falei dele, que ele é do PT, né, houve uma coligação entre PT e DEM. Né? Quantas vezes eu vejo o PT sentando o pau no DEM, o DEM sentando o pau no PT, né? Os caras parecem que se odeiam, né? Então lá não, a coligação foi PT e DEM. Por quê? Por quê? Assim como o PT e o Maluf, né? Se coligaram. Eu, se fosse petista ali, já teria me desvinculado na hora. Exatamente. Então, assim, está ocorrendo uns vínculos esdrúxulos. Por quê? Para se manter no poder. Então o cara ele vê o seguinte, falou, não, pô, qual que é o jeito da gente se manter no poder e ganhar essa eleição? Ah, não, vamos fazer coligação com aquele cara ali. Pô, mas aquele cara ali, aquele cara é de direita. Ah, tudo bem, não importa, né? Vamos fazer aí. Só uma última coisa que eu acabei lembrando, que assim, o Haddad, o que ele fez?
que ele fez para conseguir Primeiro, ele adiantou a votação para terça, que era para ser hoje, ele adiantou para ontem, para fugir para evitar a manifestação, das manifestações que ocorreriam, com certeza. Estava marcado para hoje, às 15 horas. Sim, e o que ele fez para conseguir ser aprovado em segunda instância? Ele ofereceu... cargos. Por que isso não é crime, cara? É um absurdo. Ele ofereceu cargos para as pessoas... O mensalão era dinheiro mesmo, né? De qualquer jeito é compra de votos. Né? O mensalão os caras davam grana, né? Pagava lá mensalidade para a galera votar a favor do governo. Ele oferece cargos. Abertamente, eu acho que não é muito diferente, né? de você dar dinheiro pro cara, é a mesma coisa, né? Então assim, então fique esperto na hora de votar, né? Veja bem quem é que está coligado, quais são as coligações. De repente você gosta de um candidato, de uma certa pessoa, né? Você vai com a cara dele, mas às vezes ele está coligado com um cara que não tem nada a ver, né? Então nós sabíamos já de antemão que apesar do prefeito Haddad durante a campanha criticar o Kassab imensamente, porque o Kassab foi vice do Serra e tudo mais, mas nós sabíamos na verdade que o Kassab apoiava Haddad, tanto que o PSD apoia o governo Haddad, o PSD que é o partido do Kassab, apoia o governo Haddad, o Maluf apoia o governo Haddad. Ou seja, então quem é que manda em São Paulo, gente? É a mesma turma. O Haddad, em campanha, ele falou que nas subprefeituras não teriam políticos, tal, então os prefeitos seriam todos técnicos, e foi o que aconteceu. Mas agora não, ele cedeu aí para a votação do IPTU, vão ter subprefeitos aí de partidos políticos, prefeitos políticos e, cara... Bom, e como sempre, a Associação dos Moradores está entrando na justiça agora, né? O Ministério Público está entrando na justiça e, como sempre, a justiça que tenta nos salvar, né? Como aconteceu com o STF em relação ao mensalão, apesar de que também não deu em nada, virou pizza, né? Mas vamos tentar aí, através da justiça, aniquilar essa votação aí que foi realmente um absurdo. Então terminamos por aqui. Na próxima vamos ver o que a gente vai discutir. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.